Olá, está no ar o Jornal Câmara Notícia neste feriado nacional em homenagem à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Confira os destaques desta segunda edição. O vereador Paulo Galtério questiona ao prefeito o número de vagas existentes no estacionamento do Cemitério da Saudade. O projeto de lei do vereador Carmo Luiz quer que caixas eletrônicos de Campinas emitam comprovante quando não for possível realizar uma operação. Agora é lei. Hospitais, clínicas e laboratórios são obrigados a fixarem placa com o dizer: ajude na prevenção de doenças, lave suas mãos. E no esporte, hoje é dia de Ponte Preta e amanhã do Guarani. Rodada complicada para os times campineiros na Série B. O vereador Paulo Galtério protocolou um requerimento ao prefeito pedindo informações sobre o número de vagas existentes no estacionamento do Cemitério da Saudade. Confira. Na 60ª reunião ordinária, o vereador Paulo Galtério conversou com a nossa equipe sobre o requerimento dele 2314. O documento pede informações sobre vagas de estacionamento no Cemitério da Saudade. O parlamentar deu detalhes da solicitação. Lá existe um estacionamento que ele é administrado pela APAI. E há cerca de 20 dias, o presidente da CETEC, Arnaldo Salvetti, fez uma resolução retirando o direito dessas pessoas que trabalham ali há mais de 30 anos de estacionar o veículo. De acordo com Galtério, a situação traz problemas. Isso trouxe um quadro de complicação muito grande, porque toda a estrutura daquelas pessoas, que já vem de uma longa data, foi prejudicada. A prefeitura tem 15 dias para enviar a resposta para o vereador, que são prorrogáveis por mais 15 dias. Então o que eu quero saber? Nessa questão da APAI, quantos veículos são destinados ali à APAI, quantos veículos são destinados à CETEC, aos veículos administrativos e quantos veículos aos funcionários. Porque se porventura a esses permissionários não é mais permitido estacionar o veículo, mas é permitido aos funcionários, precisa ter um critério. De acordo com o vereador, dependendo da resposta, caberá medidas. Nós vamos trabalhar com o executivo, com o gabinete do prefeito e tentar ter uma solução que agrada a todos. O que nós não podemos, é prejudicar um grupo, privilegiar outro. Isso acho que a administração pública tem que ter uma justiça com relação aos atos que ela pratica. Então, se tiver alguma incorreção no ato do Arnaldo Salvetti, que é o presidente da CETEC, nós temos que ajudar ele a corrigir. Vereador Carmo Luiz propõe projeto de lei que obrigue os caixas eletrônicos a emitirem comprovante quando um serviço não estiver em funcionamento. O projeto de lei é de autoria do vereador Carmo Luiz. A matéria pretende determinar que as agências bancárias situadas em Campinas programem os caixas eletrônicos a emitirem comprovante quando não for possível utilizar algum serviço. Muitas vezes o cidadão ele vai até o caixa eletrônico depois das 4 horas para fazer algum tipo de pagamento, algum tipo de efetuar o seu trabalho, que aliás é muito efetivo nos caixas eletrônicos, mas muitas vezes não consegue ser atendido. E ele também não consegue comprovar que não for atendido. O comprovante deverá indicar o horário e o motivo do consumidor não ter conseguido utilizar os caixas eletrônicos. E a ideia é que haja uma emissão, não precisa ser geral, ou seja, a pessoa aperta e diz não foi atendido, o horário que ele não foi atendido, o porquê que ele não foi atendido, para que ele possa estar em posse desse documento, a fim de provar para os seus credores que ele não conseguiu muitas vezes efetivar o pagamento no dia, porque houve um erro, e o banco também fica sabendo do atendimento que ele tem dado ao seu cliente. A matéria vai ser encaminhada para análise das comissões permanentes da Casa, sendo a primeira de Constituição e Legalidade. De acordo com o vereador, a ideia surgiu após consumidores não conseguirem pagar as contas em terminais de autoatendimento. Houvera uma situação de seguro de carro e a pessoa não conseguiu pagar no dia e sofreu teve um problema com o carro e não conseguiu provar que ela tinha ido até o banco. Então é um complicador, eu acho que é uma das formas de defesa do consumidor. Prefeito Jonas Donizete sanciona a lei de autoria do vereador Zé Carlos, que obriga a fixação de avisos sobre higienização das mãos.
agora é lei. Foi publicada no Diário Oficial do dia 25 de setembro de 2011 a lei de autoria do vereador Zé Carlos, que obriga a fixação de avisos sobre a higienização das mãos. O texto, ajude na prevenção de doenças, lave suas mãos, deve ser confeccionado em material resistente, em forma de adesivo, plaqueta ou cartaz. Esses cartazes devem estar fixados em todos os banheiros, em unidades públicas, em unidades privadas e contendo as informações que você tem que higienizar as tuas mãos, porque muitas doenças ela acaba sendo contraída pela mão. Você põe a mão no lugar que alguma pessoa que tem algum contágio, alguma doença que é contagiosa, então isso vem trazer um alerta à população, para que a gente não corra risco de pegar essas doenças. O parlamentar ressaltou a volta de doenças erradicadas. Eu acho que é importante essa lei, porque nós vivemos hoje numa epidemia de doenças que já tinha sido extirpada no passado e que hoje nós vemos ela virem novamente. Veja bem, nós temos agora um surto de sarampo e outras coisas que todo mundo sabe que é uma epidemia contagiosa. Ela pega de algumas anomalias que você deixa de fazer higiene. Isso é uma das doenças que nós estamos falando, mas dentre outras grandes epidemias que já foram sepultadas no passado, mas que hoje estão retornando. Ele lembrou ainda a importância da higiene no dia a dia da população. Então eu acho que a higienização das mãos, avisar que a pessoa tem que lavar as mãos, num aperto de mão, quando passa num corrimão de um elevador, de uma escada rolante, tudo isso nós temos que higienizar nossas mãos para que não corramos o risco de pegar essas doenças contagiosas. A má digestão incomoda quase a metade dos brasileiros. Roer unhas não é tão nocivo quanto parece. E a melhor hora para tomar aquele cafezinho. Estes são os temas do quadro Saúde e Bem-Estar. Má digestão. Sabia que quase a metade da população brasileira sofre com esse incômodo? Um levantamento inédito da Federação Brasileira de Gastroenterologia aponta que quase metade dos brasileiros sente algum sintoma de má digestão, como refluxo, azia e tosse seca. A azia foi o sintoma mais relatado nas 5 regiões do país. E o Nordeste apresentou mais relatos de sintomas, totalizando 48% das queixas. Os dados, segundo a entidade, ajudam a montar um perfil dessas doenças com um recorte nacional e vão embasar o trabalho de especialistas da área. Realizada em junho deste ano, a pesquisa mostrou que os sintomas causam prejuízos na vida pessoal e profissional para 93% dos entrevistados. Eles relataram sentir a qualidade do sono afetada e que já apresentaram sintomas durante o horário de trabalho. O refluxo, quando o conteúdo do estômago volta para o esôfago e pode ser sentido na garganta, é o problema que mais causa desconforto. Ele foi apontado por 5 em cada 10 entrevistados, entre os problemas que ocorrem toda semana. Quando uma criança chupa o dedo ou rói as unhas, com certeza é repreendida pelos pais que temem os efeitos nocivos desses gestos. Mas uma pesquisa mostra que isso é saudável. Embora geralmente sejam vistos com maus olhos, os hábitos de chupar o dedo ou roer as unhas podem ter efeitos positivos, segundo um novo estudo realizado na Nova Zelândia. O trabalho, publicado em revistas especializadas, indica que as crianças que fazem isso têm menos chances de desenvolver alergias. Ao serem expostas a germes, seus sistemas imunológicos ficariam mais resistentes. A pesquisa chegou à conclusão de que os 2 comportamentos preveniram reações alérgicas entre 1.000 pessoas avaliadas periodicamente entre os 5 e os 32 anos de idade. Pesquisadores estão sempre na cola do café, esse líquido tão amado mundo afora. Agora eles querem definir qual o melhor horário para uma boa xícara. Vamos ver o que eles descobriram. Para chegar a um resultado, o pesquisador Stephen Miller, da Universidade de Ciências da Saúde de Maryland, Estados Unidos, partiu de um princípio básico.
O corpo funciona a partir de um ciclo hormonal de 24 horas. Entre as substâncias controladas por esse ciclo está o cortisol, cuja função é nos manter acordados. Ele é produzido em maiores escalas entre as 8 e 9 da manhã, meio-dia e 1 da tarde e entre 5 e meia e 6 e meia da tarde. O pesquisador descobriu que quando tomamos café exatamente nos períodos em que o cortisol está sendo produzido em alta escala, o efeito da cafeína em nos manter espertos é menor. Sendo assim, o estudo concluiu que os melhores horários para beber uma xícara são das 9h30 às 11h30 da manhã e da 1h30 às 5 da tarde. Isso porque, nesses horários determinados, os níveis de cortisol no organismo estarão em baixa e a cafeína pode fazer o seu trabalho sem obstáculos. Mas convenhamos, qualquer hora é perfeita para uma boa xícara. O Saúde e Bem-Estar fica por aqui. Tchau, até o próximo e muita saúde para você. A TV Câmara Campinas, em homenagem à Semana da Criança, veicula uma série de reportagens sobre a primeira infância. Hoje, nós vamos conhecer a história de crianças com problemas de neurodesenvolvimento e que mudaram a trajetória de vida devido a um animal, o cavalo. Os cavalos fizeram a vida de Júlia e Miguel mudarem. Júlia, hoje com 4 anos, foi descoberta com hidrocefalia aos 8 meses. O médico desconfiou que a cabecinha dela estava crescendo fora dos padrões, né, normais, que tem os padrões, e aí pediram uma ressonância, né? A ressonância foi constatada que ela tinha hidrocefalia. Foi assustador, porque a gente pensa, cabeça, né, o que vai ser da pessoa, o que vai ser da criança. A mãe de Miguel também descobriu cedo que o menino tinha paralisia cerebral. Ele tinha apenas 1 ano e 6 meses. Foi difícil, porque ninguém imaginava, né? Porque quem olha ele pensa que ele não tem nada, que ele é uma criança normal. Mas afeta um pouquinho as pernas, né? O susto tomou conta das mães das crianças. Mas aos poucos ele foi tomando forma de coragem. Coragem de buscar uma alternativa para que esses pequenos pudessem se desenvolver e ter qualidade de vida. E foi na ecoterapia que a esperança chegou. Eu já tinha visto uma história sobre a ecoterapia de um rapaz de 40 anos que quando ele nasceu ele não tinha muita informação sobre fisioterapia, até mesmo sobre a eco. E depois eu acabei tendo uma filha especial e eu lembrei dessa história e vinha pesquisar. É na primeira infância que as crianças têm o principal desenvolvimento. E quando elas têm problemas como o de Júlia ou Miguel, elas acabam tendo vários comprometimentos. A ecoterapia ou a terapia com cavalos faz com que a criança seja estimulada e desenvolva vários aspectos físicos. O cavalo, nesse campo aberto, ele faz uma estimulação sensório-motora e de coordenação óculo-manual e também temporal, facilitando a noção espacial, facilitando todo o necessário para a aprendizagem e para o desenvolvimento dessa criança de 0 a 6 anos. O progresso das crianças veio rápido. Júlia teve uma melhora muito significativa. A gente entrou aqui, ela não andava, ela não parava nem de pé direito, porque ela tem uma hipotonia, que os médicos não sabem de onde vem essa hipotonia. Ela não ficava de pé, não tinha firmeza para se sustentar. Aí ela começou a se sustentar e com 6 meses ela começou a andar. Ela a gente soltava, ela começava a dar os passinhos dela, começou a andar. Ela começou a ter mais firmeza para segurar as coisas, para brincar. A parte motora todinha dela foi desenvolvendo. E há pouco tempo, Miguel teve mais uma vitória. Agora ele consegue andar e até arrisca correr. Eu pensei que ele ia andar, mas que ia demorar um pouco mais, né? Porque o pessoal sempre falava, ele vai andar com uns 10 anos, até mesmo 8. E aí eu falei, não, eu acho que com 5 a 6 anos ele vai andar. Tanto que a gente ainda está botando ele, incentivando ele mais, para ele estar andando mais, tá correndo, que ainda tá no comecinho, né?
Não são apenas os aspectos físicos que os cavalos estimulam. Os animais também ajudam na mudança de comportamento das crianças. O contato, o olho no olho, transmitem afetividade e carinho aos pequenos. Aquela criança, muitas vezes, que é uma cadeirante, ela se vê olhando para aquele animal com aquele tamanho tão próximo dela e de repente ela tendo oportunidade de estar montando nele, nesse contato de estar acariciando, penteando a crina, passando a escova, quer dizer, é um sensório motor fundamental e também um aspecto da afetividade despertada na criança. O contato com os cavalos também traz benefícios psicológicos para as crianças. A segurança e a noção de espaço são apenas alguns deles. Estando em contato com esses animais, a ecoterapia, por exemplo, ou a hipoterapia, ajuda muito nesses casos, porque a criança tem um contato muito direto, muito íntimo, às vezes olho no olho com esse animal. Eles, por exemplo, superam os seus medos, né? Tem uma noção e um equilíbrio do próprio corpo, ajuda também na lateralidade e no espaço, porque normalmente isso é feito num outro lugar. E com tudo isso, a ecoterapia acaba tendo um significado especial para as mães e principalmente para as crianças. Felicidade, bastante. Para a Júlia é tudo, assim, para mim também. Acho que faltar a pitadinha que faltava para o desenvolvimento dela. Hoje é feriado, mas tem futebol e daqui a pouco, a Ponte Preta enfrenta o CSA em Maceió, Alagoas. O técnico Gilson Kleina, que estreou com vitória na última rodada no Moisés Lucarelli, tenta agora triunfar longe de Campinas. A Macaca ainda não perdeu para equipes do G4. Foram 2 vitórias e 3 empates. Se vencer o CSA hoje, acaba com as chances de rebaixamento e aí começa o sonho do acesso. Amanhã, às 4h30 da tarde, o Guarani recebe o Avaí no Brinco de Ouro. Um jogo que promete fortes emoções, já que o Bugre é o 5º colocado, o Avaí o 4º. Para passar o adversário na tabela, o Guarani precisa golear por 4-0 para ficar à frente, no critério de desempate e saldo de gols. A diretoria fez promoção de ingressos, R$20 a inteira e R$10 a meia entrada. Pela ordem cronológica das partidas, daqui a pouco, às 9h30 da noite, a Ponte Preta tem uma parada complicada, já que o CSA está na 3ª colocação com 50 pontos. A Macaca é a 10ª com 40, então são 10 pontos separando as equipes na classificação. E no sábado, jogão de bola, confronto direto pelo G4. O Bugre recebe o Avaí e aí não existe outro resultado. É vencer ou vencer para continuar a caça ao G4. Ingressos R$20 a inteira e R$10 a meia entrada. Promessa de casa cheia, hein? Mais de 10 mil torcedores devem assistir este grande confronto. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Ótimo fim de semana e a gente se vê na segunda-feira, ao 12h30, na primeira edição. Até lá. Tchau, tchau.